Então, costumeiramente, nós gostamos de falar aos nossos filhos o seguinte: quando a gente pensa negativamente para um amigo, um colega da escola, da faculdade, é assim, tipo, eu gostaria que ele caísse ou coisa parecida, nós estamos emitindo um pensamento negativo, e esse pensamento negativo vai para o éter. Agora imaginemos uma nação, vamos botar o Iraque. O Iraque, não só o governo como o povo, todos no conjunto, pensando negativamente contra os infiéis que são chamados os americanos. Então, o que nós vamos perceber? Uma onda de pensamentos pestilentos, pesados, pairando no éter do nosso planeta. Então veja, aí são o que nós chamamos de forma-pensamento, aonde nós vamos encontrar no livro de André Luiz, Missionário da Luz, Mecanismo da Mediunidade, onde nós emitimos esse pensamento, e esse pensamento toma uma forma e vai para o plano espiritual, lá para o éter, lá para cima. O que acontece? Somos nós outros os construtores das bactérias, dos vírus, e infelizmente de todas essas doenças que se encontram. Não é Deus que nos dá como punição, como castigo, como a lei do talião, olho por olho, dente por dente, de hipótese nenhuma, mas sim a lei de causa e efeito, pensamento negativo, então o retorno para todos nós. Então o Chico nos chama a atenção em que nós teremos diversos tipos de transformação durante esse período que estão faltando de 37 anos, hoje, 2020, para 2057, teremos diversas transformações. Ele foi bastante educado, mas de turbulências. Então nós temos uma atual, de volta diz que é a segunda. Qual é essa atual turbulência em que nós nos encontramos? É o coronavírus. Agora observe como a divindade, como o plano espiritual trabalha junto com o amor, com a misericórdia. Nos freou toda a humanidade que estava acelerada pela posse, pelos bens, pelo ter, que é a psicologia transpessoal de Dona Joana de Ângeles. É o ter, é o querer, são aqueles detentores do poder, em que uma grande maioria, a massa humana, tem que trabalhar para satisfazer uma minoria. A 97% da população humana trabalha para alimentar 3%. Então, são aqueles homens do poder do materialismo acerrado, fechado, a sociedade materialista, elas que estão sentindo, porque nós estamos enclausurados. Então o coronavírus veio como uma espécie de expurgo para todos nós, expiação, aonde nós somos, entre aspas, forçados a estar em casa, estar com a nossa família. Que maravilha, nós estamos agora congregando com os nossos filhos, orando, nos vendo nas redes sociais, trabalhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus, como o nosso Chico Xavier profetizou em um período em que ele se encontrava com Geraldo em casa, lá para a década de 80, ele visualizou, conversando com o plano espiritual, com os espíritos amigos, e perguntou a Geraldinho o que seria a mídia social. Olha só que coisa linda. Então, nós estamos hoje conversando sobre o Evangelho de Jesus, dentro das profecias de Chico, nas mídias sociais. Que maravilha, não é verdade? Então, a coronavírus veio fazer com que nós voltássemos para dentro de casa, voltássemos para o lar, tivesse mais fraternidade. E aí o Chico diz que durante esse período nós continuaríamos tendo essas visitas, porque graças a Deus nós vencemos sem a Terceira Guerra Mundial. Nós vamos lá para o capítulo 18 da Gênesis, chamada Nova Era, e vamos entender bastante isso, essa expiação coletiva, e esse período em que nós estamos passando para efetivar a regeneração do nosso planeta até 2057, e tendo a bênção da vinda dos Espíritos Luzes para o nosso lado. Ele nos diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoe espíritos bons, encarnados ou desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Que maravilha! Nós estamos vendo pessoas
se juntando com outros amigos em todas as cidades do mundo todo, fazendo quentinhas e levando para os mais necessitados. Se fazia isso antes, alguns meses atrás, poucos faziam. Hoje a grande maioria estão preocupados com isso. No item 28 da Gênesis, nós vamos encontrar isso aqui. A época atual, olha, a época atual, sim, desde quando? De 1857 para cá, 200 anos, formando por 1757 e 300 anos. Então a época atual é de transição, Confunde-se os elementos das duas gerações. Quais gerações? A geração que está vindo e a geração que está partindo, que são os mesmos espíritos. A bem da verdade, são os mesmos. Alguns, a necessidade, inclusive, está na Gênesis, né? Kardec chama a atenção que esses alguns são representativos, é um bom número, são expurgados para outros planetas. Mas muitos permanecerão junto conosco, com todos nós outros, iremos desencarnar e retornar para uma terra já regenerada. Podemos até permanecer alcançando esse período. Tiver a idade hoje de 30 anos, com boa saúde, vai chegar a 57, a 60, a 70, 2070, sem sombra de dúvida, tendo assim a felicidade de gozar esse mundo de regeneração. Então ele diz, colocados no ponto intermediário, assiste a partida de uma geração e a chegada de outra geração, já se assinalando cada uma no mundo pela característica que eles são peculiares. Sim, nós vamos encontrar as 4 características de índigos. Por exemplo, há dos meninos que gostam efetivamente da justiça, outros da arte, outros da intuição, que é a mediunidade. Olha que coisa fantástica. Então, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue, se diferencia por inteligência e razão. Então, a tecnologia, gente, nós estamos vivenciando um processo, inclusive a coronavírus está sendo estudada por todos os cientistas do mundo, e já tem um grupo de cientistas judeus que já está quase para efetivar a vacina. Então isso está sendo assim, coisas rápidas. Ele diz assim na Gênesis, no item 29, é muito simples o modo por que se opera a transformação. Não é verdade? Não foi por uma guerra, a terceira guerra mundial, mas por um vírus, que nós somos os verdadeiros responsáveis através dos nossos pensamentos negativos, da forma pensamento, quando o nosso André Luiz, alguns anos atrás, no século passado, década de 40, já nos ensinava, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza, porque há necessidade de crescermos moralmente. Só essa parte para que a gente possa finalizar o nosso estudo. As grandes partidas coletivas, olha aí, sabe quantos nossos irmãos já desencarnaram até hoje? 103.797 desencarnações, até hoje. Acho que aumentou um pouquinho, 103.797 irmãos nossos desencarnados. Então, as grandes partidas coletivas, entretanto, não tem por um único fim ativar as saídas, mas acima de tudo, também as chegadas, porque de igual sorte, a transformação com uma certa celeridade, né, no espírito da massa, livrando efetivamente das más influências e das más ideias, tendo novas ideias, novas concepções. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos, verdadeiramente, essa noitada de luz, de estudo e de felicidade. Que Deus abençoe hoje e eternamente. Não. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse momento. Estamos encerrando mais um programa Encontre-se aqui pelo FES TV. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos novamente na quinta-feira para o programa A Luz do Mundo.